Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Estamos com a lição 3 para o dia 15 de janeiro de 2023, classes de adultos. Essa lição aqui, que eu vou tentar mostrar a capa aqui para vocês, ver a iluminação aqui. Então, a número 3 é o avivamento no Novo Testamento. Textuário João 4,10. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, eu lhe pedirias e ele te daria água viva. A verdade prática nos diz: a palavra de Deus revela raízes de um verdadeiro avivamento espiritual que perpassa a história. Esse é o canal O Som do Clarim, eu sou o pastor Gildásio Bispo. Compartilhe nossas pré-aulas, assine nosso canal gratuitamente, coloque aí o seu dedinho nesse botão vermelho, participe de nossos projetos para a EBD e nosso muito obrigado aí por sua atenção. Se quiser assinar gratuitamente, é só fazer isso, tá bom? Então você participa e ativa o sininho de notificações para que todas as vezes que a gente postar um vídeo novo aqui no canal, você recebe em primeira mão. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se, tá bom? A leitura bíblica em classe está em João 4, 7 a 15, que diz assim: E veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os samaritanos, os judeus, não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Essa é a lição para a nossa classe de adultos da EBD. Lição para o dia 23, para o dia 15 de janeiro de 2023. O avivamento no Novo Testamento. Professores, professora, através dessa lição, nós teremos um panorama geral a respeito do avivamento no Novo Testamento. Percorreremos os evangelhos, o livro de Atos dos Apóstolos, as epístolas e concluiremos através do livro de Apocalipse. Nós sabemos que o Senhor Jesus, ele nos ensinou poderosas palavras e deixou poderosas lições para toda a humanidade, capaz de transformar o mais vil pecador e acender a chama divina do Espírito Santo nas vidas. O Senhor Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, e ele é aquele que batiza com o Espírito Santo. Os apóstolos comissionados pelo Senhor e revestidos de poder levaram essa mensagem poderosa às nações, e o avivamento acontecia naquela época, e eles alcançaram o mundo conhecido de sua época. Que coisa extraordinária! O Espírito Santo, ele acendeu aquela chama, e nós precisamos hoje desta chama do avivamento para alcançarmos o mundo todo com a palavra de Deus. Veremos também que, através dessa lição, o avivamento trazido por Cristo mediante aos homens comissionados por Ele para proclamar a mensagem das boas novas
para Israel e para o mundo, nos deixa esse exemplo maravilhoso para a igreja de hoje. Nosso Senhor trouxe a mais poderosa mensagem que os homens puderam ouvir, a mensagem do reino de Deus. Os apóstolos do Senhor transmitiram essa gloriosa mensagem por meio de epístolas e livros. A primeira parte de nossa lição fala sobre o avivamento nos evangelhos. Primeiro, nós vamos observar aqui que os evangelhos Mateus, Marcos e Lucas, eles são sinóticos, eles têm passagens que tratam do mesmo assunto. Já o livro de João, o Evangelho segundo nos escreveu o apóstolo João, foi escrito entre os anos 80 e 95 depois de Cristo e difere desses outros 3 evangelhos. Por quê? Daí nós consideramos esse evangelho um evangelho que não é sinótico, ou seja, João não é sinótico. Os evangelhos Mateus, Marcos e Lucas, eles têm essa particularidade de registrar passagens paralelas ali nos 3 evangelhos. João, por sua vez, não faz isso. No encontro de Jesus com a mulher samaritana, uma água diferente é revelada aos homens. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. João capítulo 4, versículo 14. Esse versículo é o resumo da missão redentora do Senhor Jesus. Aqui, no Evangelho escrito por João, nós percebemos que Jesus preencheu o vazio da alma com a salvação, sanou as necessidades espirituais e emocionais de todos aqueles que foram a eles. Ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele disse isso aí no Evangelho de Mateus, e nós vemos em outras passagens. Só Jesus pode fazer isso. Esse encontro com o Salvador e a mulher samaritana mostra que o fruto da mensagem divina traz vida aos que estão mortos espiritualmente. Esse é o maior de todos os avivamentos que uma pessoa pode experimentar. Essa libertação, transformação pelo encontro com Cristo. Agora observe o evangelho do evangelista Mateus. Aqui o avivamento nós vamos observar o seguinte. Mateus foi escrito cerca de 60 depois de Cristo e é considerado o evangelho do reino ou o evangelho do rei. As expressões reino dos céus, reino ou reino de Deus aparecem mais de 30 vezes no texto em Mateus. O propósito primário de Mateus é revelar aos judeus, depois ao mundo, que Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento por meio dos profetas. Assim, Mateus revela o real avivamento que o mundo poderia vivenciar. Então, o Evangelho do Filho de Deus, o Evangelho do Reino de Deus, vamos chamar Mateus assim. Em Marcos, o segundo Evangelho, Marcos, Jesus é apresentado como servo em 3 aspectos. Primeiro, ele mostra Jesus como servo vencedor. Vencedor sobre as enfermidades, vencedor sobre os demônios, sobre as forças da natureza e também sobre a morte. Segundo aspecto, o evangelista Marcos apresenta Jesus como o servo sofredor. Servo sofredor, maltratado pelos líderes judaicos, pelos sacerdotes, traído por Judas, um dos seus discípulos, e humilhado por soldados romanos. Terceiro aspecto, apresenta Jesus como servo triunfante. Olha que coisa linda! A mensagem do anjo às mulheres que foram ao sepulcro afirma: já ressuscitou, não está aqui. Observe Marcos capítulo 16, versículos 6 a 8. Servo triunfante. Assim o Senhor foi morto, mas ressuscitou triunfante ao 3º dia, vencendo a morte, o pecado, o mundo e o maligno. No Evangelho de Lucas, o doutor,
que Colossenses capítulo 4, 14 diz que é o médico amado, Jesus é considerado ali o Filho do Homem. E o Evangelho de Lucas é considerado o Evangelho do Filho do Homem. Por quê? Nenhum outro evangelista retrata tão bem a humanidade de Jesus. Lucas registra seu nascimento singular, não é? Bem como a mensagem dos anjos aos pastores, ali no dia do nascimento, à noite. Um novo tempo que chegava para Israel e o mundo, e assim o avivamento foi enviado dos céus e foi descrito muito bem por Lucas. A descida do Espírito Santo, nós podemos perceber aqui no livro de Atos dos Apóstolos, né? Mas também em Lucas nós temos o batismo no Espírito Santo registrado ali nas páginas do Evangelho. O batismo no Espírito Santo, registrado em Atos 2, é o cumprimento da promessa de Deus feita 835 anos antes de Cristo. Joel 2, 28 e 29. Esse evento trouxe um avivamento espiritual no nascimento da igreja, porque em Pentecostes o Espírito Santo foi derramado como promessa divina. Antes da chegada do Espírito Santo, nosso Senhor reuniu os discípulos e deu-lhes a grande comissão, que nós conhecemos como a grande comissão. Eles foram enviados. Dias depois receberam o cumprimento da gloriosa promessa, quando foram cheios do Espírito Santo, em Atos 2, 1 a 3, para executar a grande comissão. Para pregar o Evangelho, é preciso receber esse avivamento dos céus, esse avivamento que vem da glória de Deus. E o Espírito Santo nos enche e nos capacita para esta obra tão gloriosa. Atos 1:8 diz, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia e Samaria até os confins da terra. Que coisa maravilhosa, hein? O avivamento nas epístolas e no Apocalipse é a terceira parte da lição. Eu vou mostrar aqui o tópico para vocês. Fica aqui bem nítido, ó. Vou pegar aqui e mostrar. Vê se dá aqui. Vê se faz o foco aqui. Então, observe que nas epístolas o apóstolo Paulo passou por uma radical transformação de vida. Antes o perseguidor, agora o sofredor. Antes perseguia a igreja, agora sofre pela igreja. Ele foi transformado, não é? Totalmente, a sua vida foi transformada totalmente. Um homem novo, de vida nova. Ele disse, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. De perseguidor, Deus o transformou em pregador e apóstolo e doutor dos gentios. 2 Timóteo 1:11. Não por acaso, ele escreveu 13 epístolas, entre igrejas e pessoas. Em suas epístolas destinadas à igreja, podemos destacar como temas, por exemplo, justificação pela fé em Romanos, a salvação em 1 e 2 Coríntios, a transformação do corpo por ocasião da volta de Jesus em 1 e 2 a Tessalonicenses, não é? O advento da alegria dos salvos em Filipenses, etc, etc. Foram muitos temas importantes discorridos por Paulo, o doutor dos gentios, aquele que ensinava e pregava com zelo. Esse apelo continua a ecoar atualmente. Nas epístolas gerais, ou as epístolas universais, apresenta então documentos contundentes. Aparentemente sem perspectivas avivalistas, elas revelam princípios que dão suporte à verdadeira vida cristã. Essas epístolas revelam a supremacia de Cristo em todas as esferas da vida. O valor da fé, o valor da salvação, acompanhado aí de boas obras, né? O valor da santificação, o valor do amor,
o amor de Deus derramado em nossos corações. Então esses princípios apontam para uma vida cristã avivada. O Espírito de Deus, ele trabalha esses assuntos nos corações dos cristãos, em nossos corações, e Deus se faz presente em nossas vidas e nós somos edificados pela palavra de Deus, pelas epístolas. O avivamento vem pela palavra, vem pela oração, vem pela dedicação a Deus, vem pelo clamor. Deus é maravilhoso e nos aviva por amor à sua obra e por amor às nossas vidas também. No livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, que foi escrito entre 90 e 96 depois de Cristo, nós percebemos que ali é a consumação de toda a revelação de Deus. E em Apocalipse nós vemos revelações singulares a respeito dos fins dos tempos, a revelação de Cristo glorificado, a revelação das coisas passadas, a revelação de coisas em relação à igreja nos capítulos 2 e 3, aquelas cartas que Jesus enviou às igrejas, não é? Em relação às nações, nós temos muito a aprender, o arrebatamento da igreja, o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, a entrega dos galardões. Depois de 7 anos, em que haverá grande tribulação na terra, o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro no céu, Jesus voltará em glória e será visto por todos os habitantes da terra. Então, ele dará fim à grande tribulação e implantará o glorioso milênio, chamado de reino milenial. Nesse dia, nesse tempo, o mundo viverá o maior e o último avivamento da história. Na lição passada, que falava sobre as profecias de Ezequiel, mostrando a glória do Senhor no milênio, como o Senhor traria o seu esplendor no milênio, nós vemos muito acerca disso e já temos aqui uma série de lições falando sobre isso. Se você quiser consultar, é só procurar aí em nossos vídeos, nossas pré-aulas que você vai encontrar, tá certo? Então, fechando esta lição gloriosa, o Novo Testamento, ele como revelação de Deus e revelação para a igreja, a mensagem de salvação para a humanidade, ela é patente, ela é vista. Por isso, ao longo desse divino documento, o Novo Testamento, podemos perceber a vontade de Deus para um avivamento genuíno no meio do seu povo. No geral, o Novo Testamento revela o plano de Deus para o mundo, bem como as diretrizes, para que a igreja exerça de maneira avivada a sua missão na terra. Nós temos uma missão a ser cumprida, desempenhada. E através do avivamento nós cumpriremos essa missão de Cristo. Qual é a missão da igreja? É glorificar ao Senhor, ser a agência do reino de Deus e também ganhar o mundo para Cristo e glorificar o Senhor, sendo assim porta-voz de Deus aqui nessa terra. Então, eu agradeço a sua participação, a sua atenção aí à nossa pré-aula. Agradecemos de coração, pedindo mais uma vez que você se inscreva nesse canal, porque tem muitas pessoas que participam de nossas pré-aulas e não são inscritas no canal. Coloque aí o seu dedo nesse botãozinho vermelho de inscreva-se e inscreva-se, é gratuitamente, você não paga nada. E assim ative o sininho de notificações para receber os nossos vídeos novos toda vez que postarmos aqui. A todos o nosso muito obrigado. De coração, nossas classes de adultos, em nossas EBDs, nós agradecemos a participação de todos, nossos irmãos, nossas irmãs do Brasil inteiro que estão participando. Coloque aí seu comentário. Onde é que você serve a Cristo? Onde você participa da sua escola bíblica dominical? Qual é a sua cidade, seu estado ou até fora do país? Coloque aí nos comentários. Quer fazer alguma pergunta? Coloque aí nos comentários, nós estaremos respondendo. A todos o nosso muito obrigado pela atenção. Até uma próxima pré-aula, se Deus nos permitir. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo privilégio de estar na Tua presença para transmitir a Tua palavra, transmitir, Senhor, essas aulas aqui através desta plataforma, o YouTube. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por esse privilégio e assim, no nome poderoso de Jesus, te agradecemos desde agora e para sempre.
Amém. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor. Até uma próxima.